chamado Design Thinking. É uma ferramenta Design Thinking, ok? Que eu queria na aula de hoje. Está dando continuidade àquilo que nós temos falado sobre ferramentas que facilitam o desenvolvimento de um projeto. É muito mais fácil você trabalhar com umas ferramentas que estarão orientando e direcionando você na formatação de um projeto do que simplesmente você viver cada dia uma experiência diferente com o projeto. Então, a ideia não seria essa, a ideia seria fornecer para vocês ferramentas que, de fato, auxiliem você no melhor entendimento possível, né, do projeto em si. Então, dessa forma, nós começamos falando sobre essa questão do Design Thinking, que é uma ferramenta muito eficaz e muito eficiente, ok? Que nos ajuda bastante realmente no entendimento. E aí o que acontece? A minha ideia, basicamente, aqui é que a gente avance entendendo o que essas ferramentas elas estão querendo oferecer para a gente. Por exemplo, nós estamos vendo sobre... Oi? Oi? Oi, tem alguém com algum problema aí no áudio? Não, tava tipo que tava dando interferência. Tinha outra pessoa falando. Tá, então deixa eu mutar todo mundo. Eu não tô entendendo o que ela tá falando. É, Paula. Se a internet dela cair é porque tá com problema, alguma coisa assim. Ah, sem problema. Só digitar para mim essa informação lá no chat lá, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar essa questão da imersão e tentar descobrir melhor cada vez mais o problema, ou seja, mergulhar no problema. Quando eu falei para vocês sobre pesquisa exploratória na última aula, eu estava trabalhando com vocês realmente uma ideia onde você vai conseguir informações preliminares a respeito daquilo que você está fazendo. Ou seja, você consegue informações suficientes para procurar trabalhar e aí ter detalhes melhores sobre o problema em si. A pesquisa exploratória tem como característica ser uma pesquisa de campo, tá ok? Ela não é realizada digamos assim, dentro de escritórios. Ela pode ser realizada dentro do escritório do cliente. Ou seja, você ir até o cliente para obter informações suficientes sobre o seu tipo de pesquisa, o que você quer, tá ok? Agora, não necessariamente você precisa trabalhar dentro da formatação de um escritório. Na verdade, você vai atrás da informação. Esse é o projeto vinculado aí ao que nós estamos falando do design thinking, né? Essa parte digamos assim, dessa parte aí de investigação. Agora, muito bem, além da pesquisa exploratória, que é destacada por campo, nós vamos falar da pesquisa DESC. A pesquisa DESC, ela já é mais fácil, já é mais utilizada, e muitos de vocês já conhecem a pesquisa DESC. Pesquisa DESC é a pesquisa que nós mais utilizamos nos dias de hoje. Ela tem esse nome porque ela é utilizada realmente por computadores, ou seja, você consegue fazer suas pesquisas e buscar suas informações, entendeu? E consegue automaticamente ouvir, né? E entender melhor as atuações. Então, é uma das ferramentas do Design Thinking que busca informações sobre o tema do projeto em fontes diversas. Ou seja, pode ser em sites, em livros, revistas, blogs, artigos. Ou seja, aonde você entender que
possa ter uma informação sobre o projeto em si, sobre o problema em si que você quer descobrir, você vai buscar através dessas pesquisas, nesses lugares. A única coisa que eu recomendo para vocês, e que eu peço para vocês terem muita atenção, é que, geralmente, esse tipo de pesquisa precisa ser feita em locais de confiança. Nós não podemos, de forma alguma, utilizar meios que não transmitam confiança para a gente em relação ao tipo de material, o tipo de pesquisa que eu estou buscando, tá? Existe na internet hoje muitos artigos estudantis que não foram corrigidos. Como existe também muitos fornecedores querendo vender produtos que eles acabam pegando um conceito muito superficial de um assunto e publicando ali na internet. Então, quando você vai via site de busca tentar encontrar um conceito ou alguma informação, nem sempre essa informação ela é uma informação segura. Ela é uma informação que realmente vai trazer para você algum tipo de... Como é que se diz? Algum tipo de segurança naquilo que você está precisando fazer. Então, há uma necessidade de você buscar, entendeu? Sempre informações seguras para você conseguir, tá? Chegar ao objetivo que você deseja, tá? Isso você precisa buscar cada vez mais para você conseguir chegar aonde você está, enfim, né? Está desejando. Ou seja, você quer o quê? Você quer buscar informações verdadeiras? Então, você precisa dessas informações em locais confiáveis. Aí, eu vou colocar para vocês aqui agora, olha só, no chat, acabei de colocar para vocês agora um link. Que link é esse? Esse é o link da Biblioteca Virtual. Biblioteca Virtual do Senai, que é um bom lugar para pesquisas, porque o Senai é uma referência nessa questão de pesquisas. Dá para você conseguir também fazer excelentes pesquisas aí nessa biblioteca virtual, tá? E o que é legal sobre isso sobre essa questão, né, do Senai em si, oferecer esse tipo de recurso para você, é que ele oferece para você com uma facilidade muito grande, porque tem muita apostila, muito livro, muito material de todos os cursos. Então, se você entra aqui, você se cadastra, você coloca lá seu CPF, o e-mail, faz uma senha, não sei quantos de vocês já fizeram isso, ou se já fizeram, tá? Mas é livre, você pode se cadastrar lá e você passa a ter acesso a um acervo digital. Ou seja, precisa fazer uma pesquisa de que área? Área de mecânica, então vai estar lá, metal mecânica, ou seja, as informações. Lógico que você vai ter que se familiarizar com o ambiente. Todo ambiente virtual você tem que se familiarizar. Então você vai ter que se encontrar, mas não é complexo. Ficou mudo. Mudo? Voltou. Ah, tá ok. Esse mudo pode ser alguma inconstância da internet aí, mas vai me sinalizando, tá? Por favor. Tá bom. Então, quer dizer, na verdade, vocês têm a oportunidade de entrar nesse link e nesse link vocês conseguirem estudar e ter mais informações de materiais. É muito mais confiável. Vou colocar para vocês aqui agora também, ok? Outro link. Esse link chama EducaBox, tá? EducaBox Fijan. Esse material que eu coloquei, esse link que eu coloquei do EducaBox Fijan para vocês, ele já tem diversos tipos de materiais e pesquisas, tem muitas coisas legais também ali dentro, além de apostilas. Ou seja, eu estou passando para vocês duas fontes seguras de pesquisas.
que tem um material já produzido pelo próprio Senai e pela própria Finjan, porque isso dá uma garantia para você de que você está pesquisando no lugar correto, ou seja, você não tem como tá caindo dentro de uma situação onde você tenha dificuldade com as informações verdadeiras. Então, uma pesquisa, por exemplo, no site de buscas, pode apresentar para vocês algum erro muito grande. Vocês podem não encontrar as respostas que vocês querem. Mas, por exemplo, se entra na biblioteca virtual e encontra lá o livro que vocês querem, automaticamente vocês vão ter a informação que vocês precisam. E também tem a EducaBox, que tem exemplos e tem uma forma muito melhor de se trocar conhecimento, tá ok? Então, são 2 canais que eu estou dando para vocês de pesquisa Desk, tá? Isso, biblioteca virtual do Senai, isso, EducaBox. Mas vamos lá. Hoje a gente queria tanta ajuda da biblioteca do Senai, só que a biblioteca do Senai está fechada. A gente queria uma orientação da bibliotecária. A gente consegue. A gente consegue fazer o contato com a bibliotecária do Senai, ok? E ajudar um grupo em particular sobre como encontrar um determinado material ou alguma informação. Tá joia? Então a gente consegue. Inclusive, na quinta-feira da semana que vem, eu já estou agendando para a bibliotecária do Senai participar da aula com a gente para passar algumas informações para vocês, ok? Ou seja, passar algumas informações que irão ajudar no desenvolvimento de projetos de vocês. Então, ou seja, quando eu falo pesquisa Desk aqui, do Design Think, você tem a possibilidade de ter vários locais de pesquisas. E aí, quando falo que isso está dentro do ambiente do Senai, você tem uma vantagem, porque o Senai ele entra te apoiando, ele entra te fornecendo para você justamente esses ambientes de pesquisa. Ou seja, para não deixar você totalmente ali sem uma orientação, sem uma direção de um local específico para encontrar materiais. Até porque tem muitos sites aí que eles estão fazendo o seguinte, eles pegam o material não foi feito por eles, e eles acabam cobrando para vocês depois pesquisarem o próprio material que eles não fizeram, né? Mas isso dificulta muito para uma pesquisa de um trabalho, ok? Então, isso é o Pesquisa Desk, tá? Ele é usado para obter informações de outras fontes, ok? Ou seja, você fazer pesquisa sobre um determinado assunto. Então, vocês criaram aí alguns projetos, vocês vão poder repensar, vão poder reavaliar e ver justamente aí as possibilidades. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa comigo, me perguntar sobre a biblioteca Senai, EducaBox? Fica à vontade. Bom, essa daí foi a questão da pesquisa Desk. E agora eu quero falar para vocês sobre as chamadas entrevistas, ok? O que seriam essas entrevistas? Na verdade, o que seriam essas entrevistas, né? Eu quero que vocês criem um cenário na mente de vocês, onde vocês precisam, tá? Obter informações mais detalhadas sobre o problema que vocês estão querendo resolver. Geralmente, para você resolver um problema, nem sempre você é a pessoa que tem contato direto com o problema. Então, esse problema ele pode fazer parte de um dia a dia de uma pessoa que não seja você e não seja ninguém do seu grupo. Vocês até têm uma boa, digamos assim, intenção de resolver esse problema, mas, infelizmente, convenhamos, ele não faz parte do seu dia a dia, ele faz parte do dia a dia de outra pessoa. Então, a entrevista é um recurso que é feito
para que você entenda mais sobre o problema, entenda mais sobre o contexto. Olha que você já tem a pesquisa exploratória, já tem a pesquisa desk e agora a entrevista. Eu estou ensinando aqui, ó, 3 ferramentas para você mergulhar diretamente no problema, para você entender. E aí, com isso, o que acontece? Você vai no problema, ok? E nesse problema, você consegue agora obter o máximo de informações possíveis. Até porque você vai fazer várias perguntas para quem está envolvido no processo. Então, a minha sugestão sempre é você elaborar de 5 a 10 perguntas, 5 a 10 perguntas, mas que não sejam aquelas perguntas com respostas monossilábicas, onde ele tem que dizer sim ou não, mas sejam perguntas em que a pessoa que você entrevistar tenha que dizer para você como que a coisa funciona, quais são as dificuldades que ele encontra, como que é o contexto do ambiente, até mesmo você envolvê-lo e perguntar uma opinião dele, né? Como que ele gostaria que as coisas fossem resolvidas, como que ele entende que seria a melhor forma de se resolver o processo. Esse é um aspecto interessante, porque quem tem a ideia somos nós, tudo bem, concordo. Mas quem vai trabalhar diretamente com isso são eles. E se eles vão trabalhar diretamente com isso, eles também têm ideias de melhoria. Por isso que vale a pena a gente perguntar para quem está envolvido no processo como que funciona, tá? Então, essa seria a base de uma questão aí a ser resolvida. Então, o que eu estou orientando vocês? Formarem de 5 a 10 perguntas durante uma entrevista, em que vocês irão descobrir como que funciona aí o processo de contexto, como é que funciona, como é que a pessoa acha, como que você pode trabalhar melhor isso daí, tá? Então, eu queria estar compartilhando isso com vocês, para vocês, digamos assim, me darem aí cada vez mais o entendimento disso daí. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Alguma Professor, sugestão isso de como seria nós poderíamos... Oi? um profissional da área? Seria essa pessoa para a gente fazer esse questionário? Isso, você faria isso com um profissional da área. Só. Entendi. Entendeu? Você faria isso com um profissional da área para poder facilitar. Deixa eu responder uma mensagem que chegou aqui rapidinho. Beleza. Sério, quando você fala para mim sobre essa questão quando você fala a questão de procurar um profissional da área, a gente fala tanto profissional quanto uma pessoa envolvida no processo. Como, por exemplo, se a gente for desenvolver uma atividade com alguém ligado diretamente a necessidades especiais, uma entrevista com alguém de necessidades especiais seria muito importante. Eu poderia, por exemplo, estar fazendo uma pesquisa com alguém que tem alguma necessidade visual que eu não entendo como é que é, mas ele entende como é que é. E a pessoa de necessidades especiais, ela tem um tipo muito interessante de percepção, uma percepção diferente, não melhor, não pior, mas uma percepção diferente que merece total atenção. Eu muitas vezes no Senai fico observando
no turno da tarde, né? Não no turno de vocês, que o turno de vocês é da manhã. Mas eu observo no turno da tarde um pouco as pessoas com baixa visão ou praticamente sem a visão em si. Como que eles conseguem se movimentar pelo Senai? Vocês ficam impressionados porque eles, somente com a bengala, eles conseguem andar em todos os locais ali dentro do Senai. Eles conseguem descer escada, subir escada, entrar no elevador, saber para onde que eles estão indo, eles sabem sair do elevador e ir para a sala deles, eles conseguem ter uma percepção muito grande. Se eu crio um projeto para facilitar a vida, né, o dia a dia de alguém com essas necessidades, eu tenho que fazer uma entrevista com ele. Porque ele é a pessoa que vai receber o projeto e que, com isso, ele é que vai me passar a melhor ideia sobre isso. Entendeu? Deu para compreender aí? Sim, entendi. E eu me lembro, o Wagner, que é o nosso técnico de educação, quando ele conversou com a gente sobre isso, estava orientando a gente sobre alguns aspectos, ele falou assim, Anderson, teve um grupo de alunos que foram criar um projeto para pessoas de necessidades especiais, de visuais, mas que se esse projeto ele fosse à frente, como é que se diz? As pessoas passariam vergonha na rua, porque ficaria lá um alerta pitando o tempo todo, do sensor apitando o tempo todo, e aí não deu certo. Quando fizeram entrevista, na entrevista eles descobriram que o que eles estavam querendo fazer não daria certo. Isso ouvindo propriamente dita, né, de uma pessoa envolvida. Então, por isso a entrevista ela é importante. A ideia ela pode ser boa para mim, pode ser boa para vocês, mas temos que pensar nela ser boa para quem está envolvido no processo. Entendeu? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Então, espera aí. Muito bem. Um dia na vida. Quem se propõe a me ajudar a explicar esse slide aqui? Um dia na vida. Me ajuda a interagir aí, por favor. Pode ser, quem vem? Seria assim, tipo assim, igual o meu problema lá no laboratório da ferramenta. Aí eu ficaria no laboratório para ver como funciona. Perfeito. Entendeu? Eu me Você colocaria no lugar da pessoa para ver se o problema se resolveria ou não, né? E na verdade, o que acontece, Tamara? Você teria uma vantagem porque você sentiria na pele a dificuldade de você ter que estar numa máquina, não tem a ferramenta, você tem que se movimentar, ir até o local, pegar a ferramenta, voltar. Aí você sentiria o cansaço físico após o dia de trabalho. Você sentiria que seu trabalho não rendeu, ou seja, foi ruim para o seu trabalho, foi ruim para você, foi ruim para a empresa, foi ruim para todo mundo. Mas como é que você descobriu isso? Não só observando, mas vivendo. Então, essa é a proposta que esse slide dá para gente. Um dia na vida, tá ok? Para você descobrir como é que funciona isso. No Japão, eles fizeram um processo desse sobre um dia na vida e eles descobriram como é que funciona isso de uma forma muito legal, tá? Sobre o movimento, Tamara, sobre essa questão aí. Eles colocaram tudo perto, tudo perto. Eles chamam isso de economia do movimento. Na verdade, o japonês ele foi um pouco mais, eu diria, um pouco mais radical na decisão dele, porque ele contou o número de passos que o seu funcionário daria
na bancada para pegar a ferramenta. Então, a pessoa quase não se movimenta. Ele apenas movimenta os braços, estica os braços para pegar as ferramentas. Ele praticamente não movimenta os pés, é apenas 1 ou 2 movimentos para virar um pouco o corpo e pegar a ferramenta e voltar. Eles chamam isso de economia do movimento, ou seja, uma forma que eles encontraram do funcionário andar menos, ele não andar tanto para poder avançar. Entendeu? Entendi. Então, nessa pegada, né, tem acontecido isso. Tem, digamos assim, algumas empresas têm olhado dessa forma, têm procurado agir da melhor maneira possível para procurar se movimentar menos e, com isso, ganharem mais com isso. É a economia do movimento, existe um processo. Agora, essa ideia de japonês, tá? Que, convenhamos, assumiu a ponta da indústria com propostas perfeitas através do toyotismo e de outras propostas através de ideias como essa. Então, eles entraram com tudo para tentar ganhar, né, o mercado e conseguiram, né, a partir desse fundamento aí. Então, essa foi a ideia básica, né, que nós tivemos aí de observar a indústria que realmente trouxe uma proposta diferente, e a indústria foi a japonesa. Então, prestem atenção, pessoal. Olha só, deixa eu até escrever aqui no chat para vocês não se complicar. Sobre a imersão, eu passei para vocês algumas ferramentas, né? Deixa eu colocar aqui. Vai ser pesquisa exploratória. Pesquisa desk. Entrevista. Um dia na vida. Tá ok? Passei esses 4 para vocês que eu escrevi aqui, mas eu não liberei ainda não. Vou liberar o chat ainda, tá? Por último, queria mostrar só esse item aqui para vocês que ele se chama sombra. Tamara, você que participou no outro slide, você consegue me lendo aí, tá? Fique à vontade. Você consegue me identificar qual a diferença entre sombra e um dia na vida? Peraí, deixa eu ver aqui. Tudo bem. A sombra, eu acho que é um dia na vida é a pessoa vivenciando aquilo na pele. E a sombra é você vendo como a pessoa vê, você vendo de fora como a pessoa utiliza aquele projeto, você vendo de fora o operário utilizando o seu projeto. E um dia na vida é você utilizando, o outro é você observando a pessoa fazer. Muito bem. Então, essa observação, ela tem os fatores positivos e fatores negativos, né? Os fatores positivos é que você consegue observar e também ter uma boa ideia do que está acontecendo, tá? Mas o negativo é que nem sempre você sente realmente aquilo que está acontecendo, mas é uma opção também muito significativa você trabalhar como sombra, acompanhando, vendo, andando do lado. Eu me lembro um grupo de uma turma uma vez e que eles queriam fazer o sombra de uma pessoa que é cadeirante e precisasse se locomover usando
o ônibus da City aqui em Macaé. Só ficar do lado para tentar ver como que a pessoa tem as suas dificuldades, né? Tem o que facilita e tem as suas dificuldades. Eu já vi alguns relatos de muitas dificuldades. Inclusive, pessoas que às vezes se sentem muito constrangidas porque o ônibus para, o elevador do cadeirante não funciona e ele se sente envergonhado por estar atrasando a viagem, entendeu? Dizem que a situação é um pouco complexa, que como sombra vai se olhando, vai se percebendo, né, essas dificuldades. Uma dúvida, comentário, vocês podem falar. Pronto. Liberei para vocês aí os 5 pontos que nós fizemos sobre imersão. Aí, pessoal, eu sei que vocês já estão divididos em grupos, já conversaram sobre algumas coisas, mas quando nós entrarmos propriamente dito no desenvolvimento do projeto, nós vamos fazer isso aqui, entendeu? Nós vamos estudar de fato o problema para entender se a ideia é justamente a ideia que nós conversamos e estamos entendendo que seria a melhor opção. Entendeu? Então, precisamos ter essa, digamos assim, essa percepção, né? Hoje, por exemplo, com o grupo da Turma da Manhã, eles fizeram um bom trabalho de imersão, mas chegou na hora da ideia, eles estavam com pouca ideia. Aí eu tive que voltar com eles na imersão, a gente estudar melhor um pouco a imersão, para eles entenderem melhor de onde eles partiriam para poder ter a ideia. Porque às vezes não é tão fácil assim, né? A ideia é muito chata. Até você ter essa ideia, ela é bem complicadinha. Algum comentário? Então vamos aqui. Interpretação. Alguém sabe mais ou menos que etapa seria essa? Pensem comigo. Acabei de fazer a imersão, captei um monte de dados, um monte de informações. O que o seu grupo faria agora na interpretação? Quem pode me falar? A interpretação seria você dizer o que você viu, registrar para ele, mostrar para o profissional quais são os pontos que ele você melhoraria o seu projeto, seria isso? É um ponto de vista interessante, né, sério. Mas pensa comigo o seguinte: você está junto do seu grupo, pensa nessa pegada. Você está com o seu grupo e vocês fizeram várias pesquisas, obtiveram várias informações. Agora ainda não é hora de você falar com o seu cliente. É a hora ainda de você pensar antes de ter uma ideia que você vai levar para o seu cliente. Então, a interpretação seria o que necessariamente? Vamos lá. Então seria a análise que você fez lá no trabalho falar para o seu grupo? Perfeito. Perfeito. Tá? Você vai fazer uma análise agora com o seu grupo. Ou seja, até lembrando daquela série do filme que teve, né? Divergente e Convergente. Na parte de imersão, vocês são os divergentes. Vocês se separam. Cada um vai para um canto, cada um vai buscar informação, cada um vai buscar detalhes. Agora, quando chega na interpretação, bum, convergente, todo mundo volta, tá? Todo mundo volta e começa agora a obter os detalhes. E vocês irão interpretar o que vocês fizeram, tá? Por exemplo, material da pesquisa exploratória. Bota tudo numa mesa. O que você pesquisou, o que você descobriu lá do contexto, como que funcionou aquela situação. Material da pesquisa Desk, pessoal, como é que foi? Aí vocês vão descobrir como é que é o material da pesquisa Desk.
Olha só que interessante, tá? Entrevista. Traz o material da entrevista. Ou seja, a interpretação, eu vou mostrar como que vocês farão isso, mas, na verdade, a interpretação seria vocês trabalhar melhor agora no grupo as informações que vocês obtiveram. Então, confirma aí o que você falou, não sério? Bom, a primeira proposta para você trabalhar a interpretação, eles chamam de cartões de insights. Cartões de insights. O que são cartões de insights? São cartões de reflexões, entendeu? A ideia aqui, a proposta é você anotar tudo. Eu queria mostrar uma imagem para vocês, mas eu não vou conseguir mostrar essa imagem agora. Mas tente visualizar comigo uma sala de reuniões com vários post-its pregados na parede, um quadro todo cheio de informação, a mesa cheia de informações anotadas em papéis. Essa é a ideia da interpretação. Você precisa agora, né, na interpretação, anotar tudo, fazer resumos do que vocês fizeram. Então, você pegou, coletou informações e agora vocês vão colocar os resumos do que vocês fizeram, do que cada um obteve, principalmente quem fez a sombra e fez um dia na vida, para ver o que é igual, o que é diferente. Por exemplo, quem fez a entrevista, o que é igual da entrevista, da sombra, um dia na vida. Ou seja, vocês vão descobrindo, vão obtendo mais informações e agora vão anotando tudo direito. Porque à medida que vocês anotam isso, automaticamente vocês passam a descobrir melhor essas questões, né, que vocês querem trabalhar. Existe uma coisa aqui chamada diagrama de afinidades, que aí você tenta descobrir alguns padrões daquele problema, ok? Professor, poderia dar um exemplo para a gente de um padrão? Poderia. Eu vou dar um exemplo de um padrão que eu descobri quando fui fazer uma imersão numa plataforma. A plataforma estava apresentando um problema. O problema na plataforma era vazamento de óleo hidráulico e a empresa contratou a gente para a gente dar orientação de evitar esses vazamentos. Eu falei, bom, seria interessante conhecer o ambiente. Eles me levaram a bordo para eu conhecer o ambiente deles de trabalho. E aí eu observei que eles tinham conexões, essas conexões das hidráulicas deles, por onde conectava um tubo com uma mangueira prendia com uma conexão em outra mangueira. Aí eu comecei a olhar as conexões. E comecei a perceber que as conexões tinham um padrão. Elas não eram feitas do mesmo material. Eu comecei a anotar tudo. Conexão feita de aço carbono, conexão feita de alumínio, conexão feita de um aço especial. Opa, peraí. Depois, quando eu fui fazer a minha interpretação, o que eu descobri? Que materiais diferentes, eles têm uma reação diferente. Porque o material de aço carbono, ele sofre corrosão, ok? O alumínio não. Então, se eu tiver um alumínio, uma conexão de alumínio presa no material de aço carbono, esse aço carbono vai virar material de sacrifício. Ou seja, todo tipo de corrosão vai para ele. E o fato dele ficar com corrosão vai abrir crateras, buracos e vai ter vazamento. Então, eu consegui notar padrões através das anotações que eu fiz sobre o material da pesquisa exploratória. Entendeu? E aí, com isso, eu descobri melhor, né, como poder tratar essa questão. Ok? Então, basicamente, é isso que a gente vai tratando em relação a isso. Então, cartões de insight seriam a gente trabalhar dentro dessa questão, tá?
Mas eu queria avançar com vocês para isso daqui, ó. Ideação. Apesar desse nome esquisito aqui, ideação, eu queria começar a trabalhar com vocês um pouquinho de como que você trabalha a ideia. Como que você trabalha a ideia. Agora, deixa eu aproveitar aqui e frisar uma coisa para vocês muito, muito, muito importante. Antes do Design Thinking, vocês estavam trabalhando de uma forma. Agora vocês vão trabalhar de outra. Agora vocês vão estar recebendo uma ferramenta que vai ajudar vocês a terem ideias melhores. Isso vai ajudar muito mais vocês a desenvolverem um determinado tipo de projeto. Porque agora você vai ter um caminho, você vai ter degraus que você vai subindo um após o outro para você conseguir chegar aonde você deseja chegar. Então, para chegar na ideação, eu não cheguei de uma hora para outra. Eu já disse para vocês que já houve momentos em que eu não conhecia uma ferramenta como essa, que é o Design Thinking, e eu fazia projetos indo direto para a ideia. Que ideia que eu vou ter? Peraí, uma garrafa térmica que gela sozinha quando entra em contato com o sol. Ou nada a ver, mas será que vai ser essa a minha ideia? Ela vai entrar em contato com o sol, ela vai gelar. Então, é por aí, entendeu? Eu preciso ter uma pegada de ideia para tentar seguir passo a passo e não entrar propriamente dito no projeto logo na parte da ideia, mas eu fazer toda a parte da imersão. Então, o que eu queria elegantemente dizer para vocês? Se vocês não fizeram a parte de imersão até agora, nós vamos fazer a parte de imersão, porque a partir do momento que nós fizermos a parte de imersão, é que nós vamos conseguir chegar na parte da ideia. Senão, a gente vai chegar lá numa parte da ideia e provavelmente essa ideia vai oferecer muitas e muitas dificuldades para a gente. Inclusive, nós não vamos conseguir desenvolver as atividades que nós queremos desenvolver, ok? Então, nós precisamos ter muito, muito cuidado nesse ponto. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma sugestão? Alguma pergunta? Com o cenário que a gente está hoje, a gente não teria como passar um dia, para elaborar esse projeto, não teria como estar presente no dia a dia desses trabalhadores. A gente teria um pouco menos de vantagem, né? Para saber dizer se nosso projeto vale ou não. Vai depender muito, Nilcedo, na verdade, do tipo de ambiente. Se o que acontece? Lógico que depende de toda uma aprovação, Senai e Asprom para isso acontecer, mas se é um ambiente que o decreto permite que você vá até lá, para você visualizar e você vai totalmente protegido, só para você observar ou fazer alguma entrevista, não vejo problemas. Lógico que vai depender de autorizações para isso, né? Lógico que antes da pandemia era mais fácil. No começo de março, acho que comecinho de março, entendeu? Eu fui com uma turma de mecânicos de manutenção dentro da City. Os caras saíram de lá maravilhados. Os caras conseguiram fazer justamente isso que você está me falando aí, entendeu? Então, hoje a gente já não consegue fazer isso. A gente já não tem mais essa facilidade. Mas podemos, talvez, preparar, meu sério, uma entrevista, algumas perguntas por e-mail e mandar para esses representantes para ver se eles respondem para a gente tentar obter informações mais detalhadas. Podemos usar os recursos que nós temos. Entendi. Obrigado. Bom, vamos lá. Agora preste atenção porque nós vamos fazer uma dinâmica em Professor? relação... Oi, estou te ouvindo. Pode falar. Licença, é que meu Wi-Fi tá caindo toda hora, caso eu sair da aula por causa disso. Tá tranquilo. Sem problema nenhum. Obrigado por ter avisado, tá? Nada. Agora, pessoal, presta atenção. Obrigado. O que vocês irão pensar aqui
em relação a essa atividade, né, propriamente dito, que eu estou passando para vocês. Vocês já ouviram falar de uma ferramenta chamada Brainstorming? Apesar do nome ser tão esquisito, é porque é um termo do inglês, tá ok? É uma ideia de tempestade, aqui. Então, a ideia dessa tempestade aqui é que seja uma tempestade de ideias. É que um grupo se reúna e que esse grupo, cada um possa falar uma, duas, três, quatro ideias que ele teve a respeito das informações que foram obtidas. Então, é a partir daí que a gente ganha tempo. É a partir desse momento. Você tem um grupo que você fez todo o processo de... Você já fez todo o processo de imersão, aí você reúne o pessoal e faz isso, entendeu? Gente, qual foi a sua ideia? Qual foi a sua? O que você tem de ideia? E começa a anotar. O brainstorming tem essa facilidade de você anotar as várias e várias e várias ideias, sem você desprezar as ideias, porque quanto maior for o volume de ideias, melhor será depois para você ter opções para decidir qual ideia vai continuar dentro do processo do seu projeto, ok? Então, pensem que é preciso, sim, ter um momento do brainstorming, que é um momento que você tem aí um volume de ideias bastante assim, eficiente, né? Sobre algumas coisas. Então, vocês já ouviram falar sobre brainstorming, já? Eu, particularmente, não. Nunca tinha ouvido, não? Por esse nome, não. Acho que não. Tá, então o brainstorming, na verdade, é uma técnica. Deixa eu explicar melhor, então, para vocês isso. Ele é uma técnica onde nós apresentamos um tema e nesse tema é pedido a opinião de cada um. Ou seja, cada um vai gerar uma ideia sobre um determinado tipo de tema. Tá ok? E aí, sobre esse tipo de tema, cada um coloca a sua opinião. Coloca a sua opinião. No brainstorm, nós temos uma regra: nenhuma opinião é desprezada. Toda opinião é ouvida. Nós temos fases. Na primeira fase, toda opinião é ouvida. Pode acontecer, na segunda fase, da gente chegar à conclusão de que não foi a melhor das opiniões, então descartar. Mas todas as opiniões são ouvidas na primeira fase do brainstorm, tá ok? Então, o brainstorm é um momento, é um encontro, uma reunião de pessoas, de um grupo, para isso. Então, digamos que seu grupo tenha lá 5 pessoas. Então, seria um momento em que alguém estaria anotando as ideias de cada um do seu grupo. Esse é o legal do brainstorm, né? Cada um dá uma ideia, a gente ouve todo mundo participa, e aí isso facilita mais o nosso entendimento. Então, eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui agora, para vocês entenderem melhor como que funciona esse processo do brainstorm, tá ok? Então, lembrando, o brainstorm é o primeiro processo da fase de ideação. Para isso, eu preciso já ter passado pela imersão e pela interpretação. Então, espera aí que eu vou passar aqui uma dinâmica para a gente.
Pessoal, presta atenção. Eu mandei aqui um chat, ok? Você não precisa me responder no privado. Agora nós vamos fazer uma atividade juntos, ok? Nós vamos fazer um brainstorm juntos, onde eu colhi uns dados. Os dados que eu colhi são dados que eu vi na televisão, são dados que eu li em noticiários, são dados das secretarias estaduais de saúde, em que nós estamos com aumento de pessoas infectadas com Covid, entendeu? E com falta de atendimento rápido para essas pessoas com sintomas. Ou seja, a pessoa apresenta o sintoma hoje, ela tem que aguardar de 7 a 10 dias para poder fazer um teste e depois aguardar mais talvez uns 14 dias para poder descobrir se é positivo ou negativo. Então, algumas pessoas dependem de aguardar de 20 a 25 dias para descobrir o positivo do seu exame de Covid, entendeu? É um problema. E com isso também temos um aumento dos infectados, que não para. São Paulo ontem bateu recorde, muitos lugares estão batendo recorde, então alguns lugares estão tendo a chamada segunda onda. Então, eu queria, diante desse problema que nós estamos vivendo hoje, saber de vocês, participar de vocês, qual seria uma ideia para melhorar esse quadro, tá ok? Então, isso aqui é um exemplo de brainstorm que nós vamos fazer. Todas as ideias são válidas, mas você tem que responder ela embaixo da minha aí que eu fiz, tá? Essa resposta não vai para o privado, essa resposta ela fica aqui agora para gente. Alguma dúvida? Sério, deixa que depois eu mando essa atividade lá no grupo dos rapazes, tá? Os rapazes, Tranquilo. todo mundo que não está assistindo a aula, porque eu vou mandar o vídeo Uhum. também. Tá bom. É pra responder no feed mesmo? É para responder no feed mesmo, por favor. Tá? Nós vamos fazer um brainstorming aqui nesse feed. Tá Eu bem. vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Professor, é para fazer aquelas pesquisas lá que você passou, é porque a minha internet tinha caído. Não, não precisa, tá? É só você responder essa pergunta que eu fiz no chat, aqui no feed mesmo. Não precisa ser no chat privado, não. Acho que não apareceu para mim aqui ainda não, por causa da minha internet. Eu vou verificar lá e qualquer coisa eu te falo. Tá ok. Qualquer coisa a gente manda pelo. Eu peço pro Unicélio mandar pelo WhatsApp.
Beleza, pessoal. À medida que vocês enviam para mim, eu já vou lendo e já vou dando joinha já, tá?
Beleza, pessoal. Já chegaram aqui umas 8 respostas. Ainda faltam algumas ainda, tá? Estou no aguardo aqui.